Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar da República Oligárquica ou República Velha. Preste atenção nessas gravuras. Proclamação da República, 15 de novembro de 1889, e os primeiros presidentes, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. A República Velha está dividida em dois períodos. República da Espada, que é o momento da presidência de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, período de consolidação das instituições republicanas, e República Oligárquica, domínio dos proprietários de terra, os fazendeiros de café. Vamos começar a analisar o governo de Deodoro da Fonseca. Observe a tela. Deodoro da Fonseca e a grande naturalização, quando estrangeiros vão receber a cidadania nacional. Separação do Estado e Igreja e a elaboração da primeira Constituição Republicana de 1891. A Constituição de 1891 vai trazer para o Brasil o regime republicano e federativo. Observe os aspectos da Constituição. Constituição de 1891 e suas principais características. O estabelecimento da federação, federalismo, o chefe dessa federação, o presidente da República, existência de três poderes: executivo, presidente e os ministros, legislativo, deputados e senadores, e judiciário. Eleição direta e estabelecido o voto aberto. Voto aberto, não secreto, o que vai dar margem para as fraudes eleitorais no período oligárquico. A República da Espada também é marcada pelo encilhamento, uma tentativa de Rui Barbosa, nosso primeiro-ministro da Fazenda, de procurar industrializar o Brasil. Observe seus aspectos. Encilhamento, caracterizado pela emissão de papel moeda, aumentar o meio circulante para investimento nas atividades industriais e agrícolas. Especulação financeira, surgimento de um monte de empresas, sociedades anônimas, a desvalorização da moeda por conta desse emissionismo e o resultado, a inflação. Muita emissão de moeda, o que vai acarretar a desvalorização dessa moeda e um processo inflacionário, encilhamento. Também na República da Espada, nós vamos ter as revoltas da Armada. Armada era o nome que a Marinha tinha no século XIX. Uma revolta no período do Deodoro, outra revolta no período do Floriano Peixoto. Observe o quadro. Primeira revolta da Armada é uma reação contra Deodoro da Fonseca, que fechou o Congresso Nacional. Dessa revolta, Custódio de Melo, almirante, ameaça bombardear a cidade do Rio de Janeiro, caso Deodoro da Fonseca não reabrisse o Congresso Nacional. Deodoro não reabriu o Congresso e renunciou. Renúncia presidencial. Com a sua renúncia, o vice-presidente Floriano Peixoto assume. E ao assumir, ocorre um segundo processo, uma segunda revolta da Armada. Observe o quadro. Segunda revolta da Armada. Dessa vez, houve uma guerra civil, Floriano Peixoto não renunciou, e a sua participação nessa guerra e a vitória do Exército deu a ele o título de Marechal de Ferro. Floriano Peixoto também vai pacificar o estado do Rio Grande do Sul, que encontrava-se em guerra civil, a chamada Revolução Federalista. A sua atuação na Revolta da Armada e na Revolução Federalista é que lhe conferiu o título de Marechal de Ferro. Segundo a Constituição, Floriano Peixoto não poderia assumir a presidência com a renúncia do Deodoro. Ele deveria marcar novas eleições. Como ele não fez, daí
a revolta da Armada. Floriano Peixoto, com mãos de ferro, vai consolidar as instituições republicanas. É passado o poder para Prudente de Moraes e inicia-se o período oligárquico, o período do domínio dos grandes proprietários de terra, os fazendeiros de café. E esse período é marcado pela chamada política dos governadores. Preste atenção no quadro. Aí está o Porto de Santos, mostrando o dinamismo e a exportação de café para a Europa e Estados Unidos da América. Esse período oligárquico é o período, então, do domínio dos grandes proprietários de terra. Nós vamos analisar a estrutura política, a estrutura econômica e social desse período. Primeiro, política dos governadores. Preste atenção no quadro. Política dos governadores, que consistia no apoio dos estados ao governo federal para manter a federação. Em troca, o governo federal apoiava também os estados. Existência da chamada Comissão Verificadora de Poderes e a política da degola. Pela política dos governadores, há um acordo entre Estado e a Federação, entre os governadores e o presidente da República. Por esse acordo, os governadores vão garantir a eleição de deputados da situação, que sempre vão apoiar o presidente da República. Em troca, o presidente da República garante que a oposição nos estados será esvaziada pela chamada Comissão de Verificação de Poderes. Funciona assim. Se algum deputado da oposição vencer a eleição, a Comissão de Verificação não entrega o diploma, alegando fraude eleitoral. É a chamada política da degola. Dessa forma, o governador não tem a oposição local e o presidente não tem a oposição no Congresso Nacional. E o ponto de referência para a fraude eleitoral era o coronel. Preste atenção no quadro. Coronelismo, que representa o poder dos chefes políticos locais que vão se encarregar da fraude eleitoral, o chamado voto do cabresto. Agora, nós vamos ter que tratar das atividades econômicas que vão se desenvolver na República Velha. Observe o quadro. Café, principal atividade econômica. Política de valorização do café, baseada na estocagem do excedente do café, desvalorização da moeda e a socialização das perdas. A produção do café era muito grande, o que provocava a queda do preço no mercado internacional. Pela política de valorização, o governo federal compra o café, estoca, provocando a sua falta no mercado e depois vende quando o preço estiver bom. E também uma política de desvalorização da moeda. Eu desvalorizo a moeda, o que vai beneficiar a exportação, mas não beneficia a importação. Esse processo de desvalorização da moeda realiza a socialização das perdas. Além do café, outras atividades agrícolas desenvolveram-se no período. Observe. A borracha e o cacau. Borracha, Amazonas, cacau, Bahia. Utilização da mão de obra de origem nordestina, fugindo da seca. Essas duas atividades vão trazer imensas fortunas e uma rápida decadência em virtude da concorrência estrangeira. Além do café, borracha e cacau, além das atividades agrícolas, houve também o desenvolvimento da atividade industrial. Observe o quadro. Política de substituição de importações em virtude da Primeira Guerra Mundial. Os principais países capitalistas em guerra e o Brasil passa a produzir aquilo que antes era importado. Desenvolvimento do setor industrial, especialmente a indústria têxtil, desenvolvimento da classe operária e da questão social. Questão social que envolve capital e trabalho, que envolve as tensões entre patrão e empregado.
Na República Velha, nós vamos ter os movimentos sociais, que podemos dividi-los em dois tipos: movimento social rural e movimento social urbano. Nesta aula, trataremos dos movimentos sociais rurais. Os urbanos ficam para uma próxima aula. Observe o quadro. Guerra de Canudos, de caráter messiânico, provocada pela miséria do sertanejo, em virtude dos latifúndios, violenta reação do governo. Caráter messiânico, porque Antônio Conselheiro, além de fazer as suas pregações, ainda auxiliava os sertanejos que viviam na miséria. O governo federal vai ter que enviar 4 expedições para destruir Monte Belo. Um outro movimento, muito semelhante, ocorreu no sul do Brasil. Observe o quadro. Guerra do Contestado. Caráter também messiânico, o líder, o monge José Maria, disputa territorial e violenta reação do governo. Disputa territorial. Uma região entre Santa Catarina e Paraná contestada pelos 2 estados e que foi ocupada e invadida por miseráveis sertanejos. Também violenta reação do governo. E o último movimento aqui, o movimento do cangaço. Observe o quadro. Cangaço, ligado à estrutura latifundiária do Nordeste, movimento também contra a fome e a miséria e caracterizado como banditismo social. Banditismo social porque os cangaceiros roubavam dos ricos para distribuir aos pobres. Na próxima aula, nós vamos tratar dos movimentos urbanos. Até a próxima e estude!